Boa noite, Sandra. Rosângela, tudo bem? Boa noite para vocês. Cadê meu fone? Pati Nobre. Edilson Rosa. Boa noite para vocês. Agora vai. Maria José, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar mais uma conversa. Esperar as pessoas se acomodarem. Rei do Adestran. Essa eu não conhecia. Seja bem-vindo aí. Quem mais que está aqui? Gomes, Maria Neuci. Boa noite para todos, todo mundo, gente nova. Axé. Ah, Rei do Adestramento Pet, já te vi aqui então. Hoje vamos falar sobre a demissão da alma no terreiro. Tema bem profundo, bem profundo. Complexo para muitos. De vez em quando se aparece mesmo, tem razão. Enquanto isso, pessoal, vamos ajudar a fazer um pouquinho esse início aí crescer, para a gente começar o nosso conteúdo. Mãe de Catimbó, já estou aqui me cuidando com o Bento. Vamos compartilhar, galera. Pouca gente aí. Vamos compartilhando para a gente poder chamar mais gente para começar nosso conteúdo, né? Falar hoje sobre demissão no terreiro, demissão da alma no terreiro. Alguém já passou por esse sentimento de querer pedir demissão? E isso aí tem a ver com até mesmo com a demissão que a gente pede na nossa empresa, né, no lugar onde a gente trabalha, porque querendo ou não, o terreiro ele é um local social, né, assim como uma empresa, né, que trabalha como CLT. Assim como uma empresa você tem um monte. Bem complicado, né, Rei? Como é que é teu nome mesmo? Ficar te chamando de Rei aqui vai ser estranho, né? Coloca seu nome aí pra nós. Renato, beleza.
É, Renato, é complicado, né? Sentimento aí de vazio, de perda, faz propaganda. Tá bom. Tá certo, né? Cada um no seu merchan. Eu, quando tinha 19 anos, eu tive um pet shop. Foi meu primeiro empreendimento. É real, assim. A primeira empresa foi um pet shop. É, às vezes não se sabe onde se pôr, o que pensar. Na verdade, é uma falta de conexão, né? Quando a alma pede demissão de um terreiro é porque você está totalmente desconectado com aquilo que você está vivendo ali dentro. Ou seja, você não encontra mais aquela conexão, aqueles valores não batem mais, né? E a gente acaba se desiludindo. Mas essa conversa é para entender um pouquinho sobre essa situação da desilusão dos médiuns quando estão dentro de uma casa, né? Como eles têm que lidar com isso, de que forma que a gente consegue ultrapassar esse processo, né? Aí, ó, multidisciplinar aí o Renato, hein? Empresa de cães e gatos e uma gráfica, né? Então a gente tem que entender um pouquinho desse processo, né? E para entender esse processo a gente precisa compreender qual é o nosso papel dentro da Umbanda, qual que é o nosso papel dentro de uma casa, né? Como que a gente tem que entender esse processo todo para que a gente não entre na desilusão. E esse exercício ele é interessante porque ele pode ser ampliado para o meio corporativo, né? Então, muitas pessoas podem estar passando hoje por dificuldades dentro das empresas, né, de relacionamento corporativo dentro das empresas e não entendem como lidar com isso. Então é um momento interessante para a gente pensar e fazer essa conexão entre o que a gente faz dentro de uma casa de religião e o que a gente faz dentro do nosso trabalho. Quem tem empresa, quem tem funcionário, também faz essa conexão, porque ele enxerga o outro lado, né? Enxerga o lado do que o funcionário percebe, como ele percebe, e isso mantém a pessoa mais conectada, mais fiel aos próprios valores que a empresa tem. E eu sempre falo o seguinte aqui para todo mundo, né? Quem já conversou comigo aqui sabe que eu sempre falo que um terreiro nada mais é do que um empreendimento. O terreiro nada mais é, assim como qualquer igreja, ele é um negócio, ele é uma empresa, ele tem setores, ele tem pessoas, ele tem funcionários, ele tem departamentos, ele tem hierarquia, tem tudo que uma empresa tem. A diferença é que a gente não recebe absolutamente nada por isso, né? Valeu, Ana, obrigado, viu? A gente não recebe absolutamente nada por isso. A gente fica só na expectativa de fazer o bem para as pessoas. Esse é o nosso pagamento. Já nas empresas não, a gente recebe o seu soldo, né, final do mês ali, o soldo tem que cair, né? Tem um saláriozinho tem que cair na conta, que é o devido, né? O devido pelo trabalho. Mas assim, eu considero quando a pessoa que está dentro de uma casa de religião, que é um médium que está ali e se dedica e começa a sentir que a alma quer pedir demissão do local, ele precisa se atentar para algumas coisas. Primeira coisa, será que a tua vida não está um pouquinho diferente do que era lá no início, quando você começou? Será que você não está passando por algum tipo de dificuldade que te faz enxergar as coisas com um lado mais escuro? Boa noite, Lori, tudo bem? Com um lado mais escuro, com um lado mais denso mesmo? E você acaba só enxergando aquilo que você acredita que seja negativo. Então,
Esse é um fator. A alma pede demissão quando ela começa a perceber que tem muita coisa errada, e essas coisas erradas elas têm um, um grau de validação, ou seja, você valida o que você acha que é errado dentro de uma casa. De vez em quando você valida o que é de uma forma errada, aquilo que você acha que é errado, mas não enxerga o que está por trás daquele processo, o que está por trás daquele movimento. O porquê que a direção da casa resolveu tomar uma certa rota que costuramente ela não iria tomar, né? Tomou decisões que usualmente ela não iria tomar, mas ela tem um motivo que você desconhece, ou seja, você é limitado a enxergar até um certo ponto dentro da rotina geral de um terreiro. Além daquele ponto, tudo fica obtuso, tudo fica escuro, você não consegue compreender. Então é bom, no momento que você sentir o primeiro aperto no coração, que você deseja sair da casa, comece a tentar enxergar, a ter uma visão um pouquinho mais ampla, né, sobre as decisões que a direção toma, sobre as decisões que o teu dirigente está decidindo ali, está tomando. Avalie uma vez, avalie 2, 3, 5, 10. E quando você perceber que realmente, chegar na conclusão que realmente aquela... Oi Vanessa, tudo bem? Faz tempo, né? Se você chegar numa conclusão que aquilo que está acontecendo ali não faz parte mesmo da tua trajetória, ou seja, aquilo ali não condiz com os teus valores, não casa com a tua forma de pensar, aí você pede a conta. Aí você pede para sair. Aí você vai entrar naquela luta constante ali na hora de sair, porque alguns vão te colocar medo, outros vão te colocar a dúvida, né? E fica aquela situação chata, estranha, e você começa a se questionar se você não está virando as costas para a espiritualidade. E aí é que mora o perigo, porque quando você começa a questionar se você está virando as costas para a espiritualidade, a tua guarda baixa, você se sensibiliza, você acaba ficando fragilizado, e é nesse momento que dirigentes com má formação ou mau caráter, até posso dizer assim, eles tomam para si essa situação e utilizam ela contra você. Todo mundo pode pedir demissão de um terreiro. Toda alma pode ficar insatisfeita com a vida que está vivendo dentro de uma casa. Isso não é fracasso nenhum, não é demérito nenhum, não é motivo de vergonha, nada disso. É apenas a falta da conexão. Ou apenas a visualização da realidade que a tua emoção não te deixava ter quando você começou nessa casa. Alguns médiuns antigos, quando tem isso, eu vou me colocar nessa, porque já são quase 2 décadas, alguns médiuns antigos, eles iniciaram dentro de uma rotina. Ó, pedindo para eu botar um negócio aqui. Pronto. Tá aí, ó. Objetivo relâmpago bem facinho para vocês, tá? 4 rosinhas aí em 15 minutos. 22 pessoas, dá para rolar tranquilamente. Os médiuns antigos, eles vêm de uma formação muito, obrigado Vanessa, muito mais, vamos dizer assim, muito mais regrada, né? Tudo tinha um fundamento mais intenso, nada se fazia sem pedir permissão, né? Se você fosse montar uma guia,
você tinha que explicar todos os fundamentos da guia para o dirigente, ou melhor, até mesmo explicar para a própria entidade, todo dirigente da casa, o porquê que aquela guia é daquele jeito, quais são as... né, como essa guia do Bento aqui, por que que ela é assim, toda ela de açaí, por que que ela tem palo santo, por que que é um rosário gigante, por quê? Né? Então tem que explicar tudo isso. E eu estou curando a minha tosse ainda. Em um certo momento, durante a trajetória no terreiro, as coisas acabam mudando, ou seja, o dirigente muda a sua posição, ou no meu caso, por exemplo, a dirigente, a fundadora da casa, falece, o fundador fica muito idoso, tem que se ausentar, tem que sair, e a nova dirigente toma um rumo completamente diferente daquilo que se conversava antes. Deixa-se algumas raízes, aquelas mais profundas, mas ela começa a brotar novos galhos nessa árvore. E é nesse momento que a gente tem que enxergar, né? Os médiuns mais antigos têm que enxergar que geralmente a alma vai pedir demissão do terreiro para os médiuns mais antigos porque ele discorda dessa nova trajetória. Porque ele acredita que aquilo que está sendo feito ali não tem fundamento, que o fundamento é só o que existia antes. Olha aí, galera, só falta mais 2 rosas, hein? É o negocinho relâmpago ali. E é uma por pessoa, Ana. Para essa meta aí é uma por pessoa, mais 2 pessoas só. Eles são danados, né? Até nisso eles controlam. Mas enfim, você acaba discordando, na verdade. E a tua alma pede demissão porque você discorda da nova direção, da nova forma de pensar, do novo caminho que o terreiro toma. E isso acontece muito, muito mesmo. Principalmente quando há mudança do dirigente da casa, tá? Isso acontece muito. E eu estou trazendo esse tema para vocês hoje por 2 coisas que aconteceram. Uma aconteceu na demanda agora, no sábado, onde existem regras, tá? A demanda é um trabalho que a gente faz lá no terreiro, que existem regras para o terreiro, existem regras para os médiuns. Uma das regras é muito simples. Demanda não é dia de passe. Demanda não é dia de encostar nas pessoas. Demanda não é dia de dar abraço. Demanda não é dia de ficar passando guia ou dando machadada ou coisas do gênero. Não é. Demanda não é dia para isso. E existe um porquê que isso não é assim. E as coisas não são explicadas, né? Ou melhor, elas são explicadas, mas não são entendidas. Me desculpem, mas hoje tá difícil. Aí o que acontece? O médium entra dentro do salão, todas as pessoas da assistência estão todas agrupadas no centro do salão, em um retângulo assim, e as entidades ficam rodando em volta. Ninguém pode entrar nesse retângulo, é delimitado no chão, tem fita marcando e tal. É um espaço que a gente não entra. E um dos médiuns teve a infeliz ideia de querer usar da sua entidade para discutir com a dirigente da casa, dizendo que a entidade dizendo que aqueles filhos que estavam lá, principalmente uma em particular, necessitava muito do contato físico, porque ela estava muito carregada, porque isso, porque aquilo.
E por isso ele entrou e ele foi suspenso. Foi suspenso da próxima demanda, não vai participar. Isso tá, é uma regra, tem que cumprir, né? E ele falou assim, se aqui então, depois desses quase 25 anos que eu tô aqui, a entidade não pode fazer o que ela veio fazer, eu vou procurar outro lugar. Ali iniciou o processo de demissão da alma dele. E eu falei para ele o seguinte, falei, cara, você tá com a cabeça quente agora, dá uma relaxada, vai para casa, fica lá com seu filhinho, né, recém-nascido, curte ele um pouquinho, final de semana. Quinta-feira tem o catimbó, vem pro catimbó, vem com a cabeça mais solta, mais leve. Entenda que regra é regra, cara, você não cumpriu. Quem toma a decisão de poder ou não poder não é você, você não tem esse poder. Quem toma a decisão é quem é o dono da casa. Mas assim não dá, porque desse jeito o trabalho não acontece. Claro que acontece. É a tua percepção que não permite na tua cabeça que não acontece, mas na cabeça da pessoa vai acontecer sim. Porque a energia que você tem é muito mais superior à necessidade de contato físico dela. Aí ele ficou me olhando assim, pô, cara, é verdade, né? Falei, então, pensa nisso daí. Então, olha só, um processo de demissão que inicia com uma atitude impensada, insensata, despreparada de um médium antigo, de um médium que conhece as regras, conhece a casa, conhece o entendimento, mas que acredita que existe uma necessidade maior do que o caminho que o terreiro leva. E não é bem por aí. A gente tem que compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E eu estou falando isso para aquelas pessoas que participam de terreiros que o dirigente é um dirigente sério, tá? Porque se você está num terreiro onde o dirigente começa a extorquir dos outros, a ameaçar, a mentir, a usar o ego a seu favor, aí você não precisa nem entrar no processo de demissão, você já você já pega seu banquinho e sai de mansinho, porque realmente ali não tem mais o que fazer, tá? Não tem mais o que fazer. Deixa eu ver quanto tempo falta para essas flores aqui. Como é que tá? Vou fixar de novo aí, 6 minutos. Bom, esse é um dos processos de demissão da alma dentro de um terreiro. Quando o médium é mais antigo e começa a se desentender com a nova rotina da casa. Então você que é médium já de terreiro, que está trabalhando e começa a perceber que as rotinas mudam, que o dirigente está com um pensamento diferente, tente primeiro compreender aonde ele quer chegar. Tente primeiro compreender em que sentido esse terreiro está caminhando, né? Qual é a nova realidade dele? Porque um terreiro que fica na mesma coisa o tempo todo, ele desaparece. Ele desaparece porque a assistência cansa, gente. Ele desaparece porque a assistência ela se enjoa de sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aí, ó, falta um só, né, Mônica? Obrigado, viu? Sempre a mesma coisa é complicado, né? Então a assistência ela precisa ter essa renovação. Ela precisa... É um por pessoa, Mônica. Para essa meta aí que eles colocaram, é um por pessoa. Só mais uma pessoa aí já mata isso daí. Então, o que acontece lá? A nova rotina do terreiro demonstra que caminho que ele está tomando e você precisa ser empático, entender, compreender, sentar e chamar o dirigente, olha,
Tem umas coisas aí que tá acontecendo que eu tô discordando, eu queria ver se eu tô pensando certo ou errado, podia me explicar. E se ele for uma pessoa bacana, que cuida dos médicos, que cuida dos filhos, que ela não se sente ameaçado, ele vai conversar. E aí que vocês começam a abrir o olho, aí que vocês começam a entender como que realmente essa relação entre médium e dirigente tem que acontecer. O respeito, ele é primordial, né? O respeito ele é primordial. Você respeitar o dirigente respeitar o médium. Então isso é primordial. Isso não pode nunca deixar de acontecer. E a transparência faz parte do respeito. Então não há mal nenhum em um médium que se sentir angustiado com um novo caminho, que ele sente na frente da sua mãe de santo, seu pai de santo, daquele que dirige a casa, e sentar para conversar. Não custa nada. Jaque. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Temos novidades, Jaqueline. Temos novidades sobre aquilo que você me falou, tá? Temos novidades. Mas esse é um processo de demissão da alma que consegue ser revertido. O que eu vim conversar aqui com vocês, olha aí, ó. Agora foi. A Cris acabou de matar a nossa meta aqui. Vamos ver o que eles mandaram eu fazer. Aí, ó. Show de bola. O que tá aqui? Pronto. Bom. E o que me trouxe aqui, na verdade, é o pedido de demissão da alma, do terreiro, da pessoa que está desiludida. Esse é o pior. O pior sentimento que você pode ter é estar desiludido com a casa que você frequenta. E eu vou falar para vocês que a maioria dos casos de desilusão acontece quando você começa a ser emocional demais com a sua religião. Tá aí um erro, gente. Acreditem no que eu tô falando. Ser emocional demais dentro da Umbanda é um fator que te traz futuramente grandes desilusões. Porque a primeira coisa que acontece é uma autocobrança. Você entra num processo de se cobrar de não estar fazendo certo. Porque você não vê resultados. Então você não está fazendo certo. Vale para grupo de estudos mesmo, Ana Cristina. Concordo com você. Então você acha que tudo que você faz está certo, porque você se emociona, porque você dá o seu sangue, você está lá pensando no terreiro o tempo todo, você dá o teu tempo o tempo todo por ele, pelas entidades, né? Você vai com amor, com toda a emoção, e chega um momento que você começa a necessitar, não é nem pedir, necessitar de retorno de tudo que você faz. E você não enxerga esse retorno. Por quê? Porque você está emocionado. Você está com o seu emocional sempre online. Você está sempre motivado pelo coração. E eu já falei aqui várias vezes. Não se deixe levar pela emoção. E o engraçado disso
é que quando você emocionalmente se sente fragilizado com seu terreiro, ou seja, você começa a se decepcionar, você começa a se cobrar, você começa a não compreender o que acontece, você começa a questionar o que está acontecendo, você começa a se perguntar se você vai para a gira, sabe? Ah, será que eu vou? Não sei, não vou. Você não decide vou ou não vou. Você fica, ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Isso é uma decisão que é puramente emocional. Nesse momento, você ultrapassa a linha entre emoção e razão. A razão começa a te bombardear com informações, ou seja, a razão te traz a clareza daquilo que acontece. Por você ter vivido emocionalmente muito tempo dentro da casa, envolvido emocionalmente muito tempo dentro da casa, você não compreende o que acontece ao seu redor, você não compreende que aquilo ali é um negócio, você não compreende que aquilo ali existe uma hierarquia, você não compreende que cada um tem o seu tempo de evolução, e você acha que o teu tempo já passou, então você se acha desmerecedor, você não fez o teu mérito, né, para conseguir, e você entra num processo de desilusão. E você volta a se emocionar. Isso que é engraçado. A emoção começa no início da tua jornada dentro de um terreiro, você inicia na emoção, você permanece na emoção, e de repente quando você está ali, boa noite Leninha, quando você está ali plenamente emocionado com tudo o que está acontecendo, a tua emoção muda, a tua desilusão chega, a tua razão aparece, a tua razão transforma a sua desilusão, valeu, Criana, a sua desilusão, a sua razão transforma a sua desilusão em sentimentos de desgosto, de insatisfação, de falta de vontade, né? E de repente a tua razão some de novo. Ou seja, ela te coloca em um novo estágio emocional. Ela te coloca agora no estágio de repulsa. Você vai para o terreiro não para cuidar da sua espiritualidade, não para se conectar com os seus guias, não para cuidar da sua intimidade espiritual. Você vai para o terreiro para apontar os dedos. Entenderam? Então você entra num terreiro, eu já vi isso acontecer várias vezes, é o último estágio antes do pé na bunda. Você entra no terreiro e você vê aquela pessoa que só faz intriga, que só faz fofoca, que só cochicha, que só dá risada, que só dá pitaco, que só dá opinião furada, que não se dispõe a fazer absolutamente nada, que não quer ajudar, que não é capaz de pegar um banquinho que está ali fora do lugar e colocar o banquinho no lugar, né? Porque todo terreiro tem a sua prateleira de bancos, né, dos preto velho, é capaz de pegar o banquinho e colocar no lugar, quer dizer, ela se torna um grande encosto dentro do terreiro. E aí vem a grande questão. O que fazer? O que fazer com uma pessoa que está nesse estágio? A gente deve acolher essa pessoa, mostrar para essa pessoa que ela pode estar se enganando, mostrar para essa pessoa que ela teve uma visão distorcida, mostrar para ela que ela é merecedora, mostrar para ela que ela faz parte do processo todo, mostrar para ela que ela é importante dentro da casa, ou simplesmente muito obrigado, tchau. Vai com Deus, né? Que você é que nem biscoito, acabou um, tem mais 8.
o que fazer. O que vocês acham que se faz numa situação dessa? Um dirigente deve acolher essa pessoa e fazer essa pessoa entender que ela é valorizada ali? Ou ele simplesmente tem que deixar ela se enforcar e ela tirar o time dela de campo? Qual que é a opinião de vocês? Escrevam aí nos comentários. Quem vai ser a primeira pessoa? A Cássia acha que tem que ajudar, dar outra chance, a Nádia também. A Mônica diz que tem que conversar, ajudar explicando. Todo mundo concorda que tem que ajudar, tem que trazer, tem que acolher, tem que ser amoroso e tudo mais? Ou alguém acha que precisa simplesmente deixar a pessoa seguir o rumo dela, chamar para conversar e falar assim, olha, não dá mais, está muito complicado e é melhor você buscar outra casa porque essa casa aqui acho que não é mais para você. É? Alguém pensa dessa forma? Ou todo mundo está pensando que tem que acolher, que tem que abraçar e que tem que dar mais uma chance para a pessoa melhorar? Isso daí na segunda chance, né, Cássia? Dá uma segunda chance ali, tenta conversar e se não entender, tchau. É. Bom, eu lamento dizer, mas essa é a pior das opções. Tá? Essa é a pior das opções. E eu vou explicar o porquê que é a pior das opções. Vamos fazer uma comparação. Comparação com um relacionamento. Um casal não conversa mais. Um casal, cada um olha para um lado. Um casal não tem mais a conexão que eles deveriam ter. Tá? Se esse casal permanecer, tentar, não vai rolar. Me desculpem, pessoal, mas não vai rolar. A partir do momento que a mentalidade oposta se estabelece na mente das pessoas, é muito difícil que uma relação volte a ser o que era ou próximo do que era. Tá? Não vai rolar. Não acontece. Se a gente pega um médium que está num terreiro, já nesse estágio de emocional aonde ele se torna a maçãzinha podre do saco, nós temos que retirar a maçã podre do saco. A gente não pode ficar com esse médium. A gente compromete toda a corrente, a gente compromete a energia do terreiro, a gente compromete a energia dos cambonos, a gente compromete a energia da assistência, a gente compromete a liturgia da casa, a gente compromete o próprio desenvolvimento dos médiuns, porque esse médium ele vai ficar sendo como se fosse uma célula cancerosa. Toda hora ele vai ficar ali mordiscando alguém, fazendo a cabeça de um, a cabeça do outro, entenderam? Ó, me perdoem pela tosse, mas eu tô na finaleira de não sei o que me deu aqui. Mas enfim, a gente não pode ficar. O processo de emissão da alma de um terreiro, ele tem que ser enxergado pelos dois âmbitos, pelos dois lados. O médium tem que perceber quando ele está chegando próximo disso e ter consciência de conversar com
o seu dirigente para entender o que está acontecendo com ele, já que ele decidiu estar naquela casa. Ele precisa estar disposto a melhorar. O médium que está no estágio da célula cancerosa, ele não tem disposição nenhuma de melhorar. Ele não quer, porque no primeiro momento que ele encontrar um erro, no primeiro momento que ele se sentir contrariado, no primeiro momento que ele perceber que aquilo que foi dito para ele permanecer ali não era 100% a realidade, porque não aconteceu no tempo que ele achava que deveria acontecer. Entendam bem isso que eu estou falando. O que foi falado para ele na conversa, para ele se manter na casa, alguma coisa foi falada. Tudo o que foi falado na cabeça dele se torna imediato. Tudo que foi falado na cabeça dele se torna para amanhã. E muitas coisas não acontecem amanhã. Ou melhor, nada acontece amanhã. Tudo vai acontecer mais tarde. Tudo vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. E essa perda de vontade de estar, essa perda de vontade de permanecer, essa perda de vontade de não acreditar mais, ela é imutável na cabeça dessa pessoa. Ali é fim de jogo. Fim de jogo. É pegar e falar, olha, teu tempo aqui eu acho que foi legal, curtimos muito a tua presença, mas aqui você não precisa vir mais. E tchau, sem dó nem piedade. Porque você tem que preservar a tua corrente mediúnica. Você tem que preservar a tua egrégora energética que está lá dentro. Você não pode comprometer ela por causa da melindragem, ou por causa da arrogância, ou por causa das birras infantis que um médium ou outro possam ter porque não se sentem valorizados dentro da casa. Bom, aí fica complicado, né? Porque a gente vai pro terreiro, a gente faz a nossa parte e no final das contas a gente quer ser valorizado, não é verdade? Não é? Todo mundo quer receber um tapa nas costas por um trabalho bem feito. Todo mundo quer ser recebido num dia de gira e depois da gira esperar que o dirigente da casa chegue para você assim, nossa, olha, o teu trabalho com o teu guia foi maravilhoso, parabéns, está de parabéns. Todo mundo quer escutar isso. Concordam? Todo mundo quer. Não vamos ser hipócritas aqui e achar que esse tapinha nas costas não é válido, não é gostoso, não é bacana. Porque é sim. É gostoso a gente receber um tapinha nas costas, é gostoso a gente chegar e ser valorizado, se sentir valorizado. Só que isso também não acontece. Por que não acontece? Porque se eu, como dirigente de uma casa, começo a valorizar um ou outro, os demais se desvalorizarão. Eles vão se sentir desvalorizados. Entenderam? Ou seja, eu não consigo manter a medida igual para todo mundo. Se eu trato um com louvor, o que eu não tratei acreditará na mente dele que ele não teve a capacidade de atingir aquele patamar, que ele não é merecedor daquilo que aconteceu. Então entendam, quem é médium aqui, que a cabeça de um dirigente, ela precisa andar num fiel de uma balança muito sutil. Ele anda no fio da navalha ali, não é da Maria Navalha, mas ele anda no fio da navalha muito complicado. Ele tem que saber muito bem como gerir esses egos todos dentro de uma casa.
para evitar que os médiuns comecem a pedir a demissão das suas almas lá dentro. Eu vou dizer para vocês, eu vou ensinar para vocês uma forma muito fácil de a gente receber esse tapinha nas costas sem desmerecer o nosso irmão do lado. Só para eu entender, nós estamos em 16 pessoas aqui, mais, eu não sei se aquele mais 400 ali também são 415, 413 pessoas, não sei. Mas de todo mundo que está aqui, quem é médium de corrente aí? Médium, ou quem é cambono, quem faz parte de uma corrente mediúnica? Coloca um sim aí nos comentários. Algumas pessoas eu sei que são, mas muita gente eu não conheço. Quem é médium aí? Escreve um sim. Patrícia, Jaque, né? Para vocês que são médiums, se vocês não querem, a Nádia, não querem desmerecer seu irmão do lado, vocês não querem fazer ele se sentir menor porque vocês receberam, Cássia, valeu, que vocês não querem que ele se sinta menor porque vocês receberam um tapinha nas costas do dirigente, é uma forma muito simples de vocês conseguirem ter esse tapa nas costas sem ofender o seu irmão. Em vez de você esperar... Nossa, só um instantinho, tá? Vai passar. Em vez de vocês esperarem o dirigente chegar e parabéns e tal, você chega para o dirigente, para o seu pai de santo, sua mãe de santo, no final da gira. Posso falar com o senhor? Com a senhora? Pode. Olha, eu vim aqui dar os parabéns pela gira de hoje. A gira de hoje foi maravilhosa. A gira de hoje foi tão boa que todos, na minha percepção, todos os médiuns trabalharam super bem. O senhor principalmente dirigiu a sessão muito bem. Achei que foi fantástica a energia, sabe? Agradeçam pela gira da noite. Favoreçam o dirigente, não pela atuação dele exclusivamente, mas coloquem os médiuns na narrativa. Eles em primeiro lugar. Todos os médiuns trabalharam super bem. Todos os guias que estavam aqui, a energia estava maravilhosa. Todos estavam aqui presentes, todos estavam conectados. Todos. Entenderam agora? Você se inclui nesse todos. Só que tem um detalhe que é escondido dentro dessa mensagem. Você começa a passar para o seu dirigente uma percepção de estar preocupado com o que acontece naquele terreiro. Ele vai começar a te olhar assim, opa, esse aí tá de olho. Esse aí tá começando a entender o que está acontecendo aqui. Essa pessoa eu tenho que olhar melhor para ela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ninguém precisa levar tapa nas costas. Ninguém precisa receber parabéns. Você apenas distribui. E o que você distribuir volta para você depois. Tá certo? Entenderam bem o que eu falei? Dessa forma, todos ficam satisfeitos, todos ficam elogiados, todos ficam pertencentes àquele momento, e você não pisa em ninguém, ninguém se sente ofendido, ninguém se sente magoado, você não desperta ciúmes em ninguém, você não desperta o desejo de estar
no seu lugar e ninguém, e você não se coloca em um pedestal. Ou seja, você pega a sua necessidade, que todo mundo tem intrinsecamente, né, dentro de nós, essa necessidade de ser valorizado, e você transmuta ela em valorização. Você valoriza a pessoa. Você valoriza todos. Só que o detalhe, o todos não vão ficar sabendo, porque você está falando isso só para o dirigente. Só que na cabeça dele, o todos existe. Pelo simples fato de que você foi a única pessoa que chegou no final da gira e foi falar para ele que a gira foi maravilhosa. Observem, quando vocês forem para a próxima gira, observem para ver se alguém faz isso. Dificilmente eu acho que alguém vai fazer. Tá? Dificilmente alguém vai fazer. Só que isso é uma coisa que se faz espontaneamente, tá? Não é algo para se fazer o dia todo, todos os dias, todas as giras. Vocês devem fazer isso espontaneamente no momento que o seu coração pedir. No momento que você realmente sentir que aquela gira foi boa. E se você achar que tem alguma coisa errada acontecendo, chama o dirigente no cantinho e fala. Não se acanhe, não. Chega e fala para ele, olha, eu vi assim, 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 assim. Porque também você está demonstrando que está preocupado com a tua casa. Se tudo isso somado não for suficiente para que você compreenda melhor o rumo que a casa que você frequenta está tomando, para que você não consiga compreender melhor o teu papel dentro do terreiro, aí realmente você está pensando errado. Aí você realmente está sendo levado pela emoção e aí realmente as coisas não vão caminhar. Tá? Então, comecem sempre a ter essa percepção mais refinada. Peguem ali o dialzinho do radinho de vocês e comecem a ajustar melhor essa sintonia. Tá? Reduzam a emoção que vocês sentem quando vocês estão indo. Já começa por aí. Todo mundo passa pela fase, hoje é dia de gira, hoje eu vou me preparar, a gira é às 8, 2 horas da tarde eu já estou me preparando. Eu já fico no veneno, já fico no casco, né? Já tô que tô. Aí chega a milhão. Gente, menos. Corre a vida normal. Segue a vida normal. Chegou no terreiro, aí você dá o start lá. Por que você vai gastar energia antes? É bobagem isso. Gastar energia antes de começar a gira, com pensamentos, com ansiedades e tudo mais, não vai resolver. Só vai piorar a tua situação lá dentro. Você vai ficar cada vez mais cego dentro da casa. Então, segura o violão. Deixa para o violão tocar quando começar os tambores a rufarem, né? Quando os atabaques começarem a bater, quando você começar a se concentrar, aí você recebe tudo numa pancada só. Vocês vão ver que tudo vai ser mais sutil e tudo mais intenso. Então você ter controle desse processo, de não se emocionar antes da hora, de não se deixar emocionado o tempo inteiro, de pegar as suas ansiedades, e a sua vontade insaciável de querer crescer de uma hora para outra, e deixar na sua casa e viver o momento a cada momento, isso aí vai fazer você evoluir muito mais rápido e você nunca mais vai pensar em pedir demissão da sua alma dentro do terreiro. Entenderam? Ah, Gerson, mas não dá para mim mais.
Não dá. A casa que eu tô não casa, não dá certo. Eu vou lá por mim. Cara, se você vai por você, melhor você ficar em casa. Sabe? Melhor você começar a ter uma percepção sobre o que é a Umbanda dentro do seu próprio ser, como você vai trabalhar isso dentro de você e deixa a casa viver a vida dela. E mantenha isso com você até você encontrar um outro local aonde você se sinta mais completo, aonde você encontra os seus propósitos ali. E isso não é demérito, tá, pessoal? Não, quem tiver com esse sentimento, não se culpe por ter esse sentimento, porque ele é mais comum do que muitas pessoas possam imaginar. Tá? É muito mais comum. Olha, eu acho que de todas as pessoas que eu já convivi dentro do terreiro, a metade delas já foi embora, ou até mais da metade. Você acha que se todo mundo que eu convivi dentro daquela casa ainda estivesse lá, a gente teria com uns 400 e poucos médiums já. Não ia ter espaço para todo mundo. Entendeu? Não ia ter. Então, é um ciclo. A demissão dentro do terreiro é um ciclo. O pedido de demissão dentro do terreiro é um ciclo. É um ciclo, é um momento que se fecha para um, abre para o outro. Quando sai um médium que já não quis mais continuar ali dentro, porque a sua mentalidade não casa mais com a mentalidade da casa, né? Ou por outro motivo qualquer, que o trabalho não permite, ou qualquer coisa que seja, ele tem que sair bem. Ele não pode sair magoado, ele não pode sair enxotado da casa, a não ser que ele tenha feito cagada, né? Infelizmente, o ser humano tem uma natureza lasciva, né? Todo mundo sabe que o ser humano ele tem no seu íntimo uma natureza mais lasciva, assim, né? Muitas pessoas, né, a maior parte da humanidade não desenvolve isso, mas isso do nossa questão primordial lá, né? É uma herança genética primata que a gente tem, essa lascividade. E algumas pessoas têm essa lascividade mais aflorada, e se estiverem dentro do terreiro, elas vão usar o médium, ou melhor, eles vão usar a pseudo-incorporação que ele diz estar como ferramenta para saciar essa lascividade. E se isso acontece, é óbvio que essa pessoa tem que ser expurgada de dentro da casa, né? Expulsa com todas as palavras, né? Com todas as letras ali, para deixar bem claro que ali ela é persona não grata. Eu acho que tem que ter esse bom senso também. Também é um processo de demissão do terreiro, mas aí é ele que está sendo demitido, não é o médium que demite a casa. Entenderam, galera? Não tenham medo de sair, tá? Eu ouvi de várias pessoas já, aqui no TikTok, ou nas consultas, esse receio de sair da casa que frequenta. Gente, se aquilo ali não representa vocês, não fiquem, tá? Não se preocupem, não vai acontecer nada de mal. Absolutamente nada de ruim vai acontecer com quem sai de uma casa de religião. Tá? Essa conversa aí, meu querido, é para boi dormir. Não tem isso, tá? Não tem. Assim como não tem a história de que a minha ançã dá choque quando desincorpora, então não encosta em mim, isso não existe.
Assim como não existe a história do meu Exu me pediu tal coisa, isso não existe, gente, tá? Me desculpa, quem pensa dessa forma tá pensando equivocadamente, tá? Não tem isso, isso não faz parte da prática religiosa, acreditar que as entidades necessitam de ferramentas absurdamente caras ou diferenciadas para fazer seus trabalhos. Não rola. Isso é da pessoa, tá? Isso é do ser humano. Não é da entidade. A entidade não pede essas coisas. Então, comecem a ser um pouco mais conscientes com aquilo que acontece. Tá bom? Assim como o mal também não acontece com a gente se a gente deixar a casa, porque o nosso guia, ele não é da casa, tá? O guia que está com você, né, a cabocla, o caboclo, o preto velho, ele não é daquela casa. Ele não faz parte daquela casa. Ele trabalha naquela casa porque você está lá. Ele trabalha naquela casa porque a egrégora formada ali é uma egrégora que você participa. Se você sai daquela casa e vai para uma outra casa, ele continua com você, porque ele faz parte da sua identidade, ele faz parte da sua energia, ele faz parte do seu espírito, ele faz parte da sua consciência. Então ele não vai te abandonar, ele não vai te desgraçar, ele não vai fazer mal a você, tá? É incoerente isso, é incoerente isso acontecer. Ele vai te suportar nas decisões que você tomar. Então entenda que as consequências não são dadas por ele, e sim formadas por você. Por você que faz agora, que colhe as consequências depois. Tá bom? Então saiu da casa, teus guias vão com você. Vai entrar em outra casa, aí você tem a liturgia da casa, que você tem que entender. Você tem que entender o que essa nova casa representa, para onde ela vai, em que sentido ela corre, qual é a doutrina aplicada lá dentro. Aí você vai novamente estudar, começar do zero. Como dizia o falecido Clodovil, colocar as sandálias da humildade e seguir uma nova trajetória. E quem sabe demore também anos para acontecer dentro daquela casa, porque a única pessoa que é capaz de dizer que você está bem é o dirigente da casa e não você. É ele que te avalia, não é você que avalia a si mesmo, mas é ele que te avalia lá dentro. E aí você tem que ter mais resiliência, tá certo? Precisava dessa, Nádia? É sempre assim, né? Sempre alguém precisa escutar alguma coisa, né? Daniela Idalina Silva. Me ajuda, minha filha está com depressão, ela falou que não quer mais viver e estou desesperada. Olha, Idalina, eu não sei se você vai continuar aqui depois do que eu te falar. Eu nem sei se você está aqui, Daniela. Tá? Se você tiver, coloca um estou aí para eu saber. Mas é o seguinte, minha querida. Se você já ouviu o grito de socorro da sua filha, quem está errada nessa história toda é você que está desesperada, tá? Você deveria ser a pessoa com a cabeça mais centrada para conseguir ajudar ela, então.
compreender, ouvir, escutar, acolher, abraçar, levá-la a um médico, levá-la a um psiquiatra. Não tem dinheiro, vai para o posto. Vai para o posto de saúde. O SUS tem excelentes profissionais. Vai no posto, conversa. Leva num terreiro, conversa, se quiser. Só que tem um único detalhe que você tem que entender, que é o seguinte: a primeira semente que você tem que plantar nessa história toda é o desejo dela se curar e ela sair desse estágio de depressão que você está dizendo que ela está. Tá bom? Se ela não quiser, se ela não aceitar, não, então não vai. Se ela não gosta de terreiro, não vai. Leva no médico. Entendeu? Leva no médico. Se ela aceitar ir no médico, aí ela vai começar a melhorar. Então, o desespero, Daniela, faz com que você não enxergue a realidade que está na tua frente, entendeu? E a realidade na tua frente é que você precisa ouvir ela. E você precisa plantar nela a necessidade dela melhorar. Tá? Você tem que colocar nela um novo propósito para ela viver. Não é com desespero que você vai resolver isso. O desespero é emoção, querida. Tá? Emoção cega as pessoas. Você não pode se emocionar nesse momento. Você tem que ser racional. Tá certo? Sendo racional, você vai chegar para sua filha e vai conversar com ela. Você vai perguntar para ela o que você precisa de mim. Pergunte. Minha filha, o que você precisa de mim? O que eu posso fazer para te ajudar? Qual braço você quer que eu estenda para você conseguir sair de onde você está? Ela tem que ter consciência da realidade dela. Entender o que isso representa para ela. Aí vocês vão encontrar a solução. Tá bom? Basicamente é isso. Espiritualidade, minha querida, só funciona para quem aceita ela. Para quem não aceita a espiritualidade, não vai funcionar. Isso são coisas que o Joaquim sempre fala. Nossa, tá. Hoje tá demais. Hoje tá demais. Bom, pessoal, acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso, sabe? Sobre demissão. Algumas pessoas já se identificaram, já entenderam, né? Vamos agora para os momentos de recados. Ai. Vamos lá. O cupom PROMO50 continua ainda funcionando até dia 31 de agosto, tá? Então, quem quiser adquirir seu e-book, seu livro, entra lá no Biosite, no meu perfil, escolhe o livro que você quer, lá tem a lista de todos, desculpem, e na hora de fazer o seu pagamento, coloca Promo 50 que você vai ter 50% de desconto nos e-books, todos eles. Outra situação que mudou foi a consulta. Até o final de agosto a consulta está saindo de 200 por 100 reais, tá? Então quem quiser fazer a sua consulta particular, tem o meu contato no Biosite lá também para agendar a consulta de 200 por 100 reais. Então quem quiser fazer sua consulta vai ter esse desconto até o final de agosto. Então aproveitem. Os horários estão bem limitados, tá? Eu coloquei isso em outros canais, com outros pacientes que eu atendo.
Alguns horários já estão preenchidos, então quem desejar marcar sua consulta, é aquela consulta terapêutica com a presença do Pai Joaquim de forma intuitiva, né? Ele está ali, não incorporado, mas está. Então quem desejar, eu recomendo. Quem desejar, faça dê esse passo à frente. Quem quiser conversar comigo e com ele, vai estar com esse desconto até dia 31 de agosto, tá bom? Então desse de 200 por R$100 a hora, certo? Isso inclui também a leitura de carta, tá? Quem quiser marcar seu horário pelo Google Meeting para a leitura do carta de baralho cigano, também está de 200 por R$100 a primeira hora, tá bom? Outra coisa é o curso do baralho cigano no dia 13 e 14 ainda está mantido, tá? No dia 13 ele vai ser presencial aqui em Porto Belo, em Santa Catarina, quem for aqui da região, e no dia 14 vai ser online, que vai ser no domingo das 9 da manhã às 19 horas. Tá? São 10 horas de aula, a gente vai ter um breve intervalo para o almoço, mas a gente vai trabalhar durante a tarde toda, tá certo? Era isso. É isso aí. Então, promo 50 tá valendo, consultas por R$100, a consulta do baralho também por R$100. Tá aí, Rosane, chegou no finalzinho, hein? Chegou na finaleira. Jaqueline. Jaqueline, tenho duas coisas para falar para você, Jaqueline, sobre aquilo que você me mandou. A primeira delas é que você está em um processo de reconhecimento. O fato de você não ter encontrado o caminho aonde você chegou é um processo de reconhecimento. Você está em uma nova fase da sua vida. A incerteza de como chegar lá, representada na ausência do caminho que você tomou para chegar onde você chegou. As pedras rolando que você me falou representam a tua capacidade de encontrar, que você terá que encontrar para resolver aquilo que estará contra você. Ou seja, você vai estar recebendo algumas situações bem divergentes, mas você terá condições de se desviar delas, tá? Basicamente é isso aí. E a outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: você precisa se orientar dentro da sua mediunidade, tá? Você precisa se orientar dentro da sua mediunidade. Você precisa reduzir a sua carga emocional na tomada das suas decisões. Tá bom? Eu não te falei antes, porque não chegou nada,
Eu tive uma semana bem conturbada e essas coisas acontecem quando precisam acontecer, na hora que tem que acontecer, tá bom? Então, se oriente. E esse se orientar, já que não é você buscar uma casa, entendeu? É você focar. É você encontrar uma linha, tá bom? Uma linha de pensamento. Você já teve as leituras da questão lá, né, daquele perrengue todo. Eu acredito que as coisas vão começar a se resolver. Você tem o seu concurso aí que você tem que se alinhar com ele, tá? E quando a gente fala de se arrumar espiritualmente, é pegar essa carga emocional e colocar ela de uma forma mais comedida na tua vida, tá? Não coloque tudo como sendo espiritual, não coloque tudo como sendo uma incógnita. Tem coisas que não têm o porquê existirem, existem pelo simples fato de existirem, sem a necessidade de um porquê. Tá bom? É isso aí. E eu aqui com a minha tosse. Das pessoas... Bom, eu vou fazer uma coisa que eu fiz uma vez só e eu acho que vale fazer por uma meia hora. Eu vou abrir aí a possibilidade, se alguém quiser conversar comigo, mande um pedido de conexão, tá? Não precisa ligar sua câmera, só o seu áudio. Quem quiser conversar, fica à vontade. E agora, José? O que será que vai acontecer? Ah, não sei, Jaque. Não faço a menor ideia. Não sei mesmo. Se você não sabe, eu menos ainda. Se alguém souber e quiser explicar aí como é que faz. Xixe Maria, se a Mônica não sabe como é que faz, então já era. Gente, a Karina soube como fazer isso daí. A Rosane eu acho que sabe como é que faz. Eu não sei, tem que aparecer um quadradinho pra mim aqui. Ah, agora foi. Daí, Jaque, tudo bem? Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo ótimo. Jaque, Boa não se noite a esqueça que todo mundo da live. todo mundo tá te escutando, tá? Ah, sim, Então, boa noite a todo mundo da live. Espero que todos estejam bem, graças a Deus. Bom, na verdade eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a você pelo amigo, por estar sempre me orientando. Então, assim, eu entrei foi para agradecer, não foi em especial para pedir nada.
Agradecer todo o conteúdo ministrado, porque a sua live é uma live muito rica, que possibilita ampliar os nossos conhecimentos, você tira as dúvidas, então é muito gratificante poder tê-lo, né, na minha rede social com conteúdo tão abrangente. É isso, muito obrigada. Me core para ter. Valeu, querida, tá? Então, já que eu vou falar assim, ó, eu respeito todas as pessoas que estão aqui, todas, sem exceção. Não passo a mão na cabeça de ninguém, mas algumas pessoas eu posso dizer que têm uma especial preocupação com aquilo que acontece no seu dia a dia, na sua vida. E às vezes, essas preocupações elas precisam ser mais cuidadas, entende? Ou seja, de vez em quando já que algumas coisas você pode deixar passar, entendeu? Para não ficar te remoendo a tua mente o tempo inteiro, o tempo inteiro. E você é uma pessoa que se agarra com uma intensidade tão grande com as tuas entidades, com os teus guias, né, com a tua cabocla, com a preta velha, que eu acho isso assim muito bacana, sabe? Eu me enxergo muito naquilo que é você hoje, no que eu era antigamente. E vou te falar assim, ó, o caminho é esse. Com o passar do tempo, a gente acaba aprimorando aquilo que a gente vivencia diariamente e começa a entender as pequenas sutilezas que vão acontecendo no nosso dia a dia e entende de quem veio aquela mensagem, de quem que te entregou aquela situação, em que momento você sentiu tal coisa e qual foi aquele guia que te apresentou aquilo. E isso acontece no momento que a gente se liberta dos medos e das amarras, das ansiedades que a gente tem. Você está num caminho muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. As próprias cartas falam isso. Eu acho que hoje você vai estar colhendo, assim, com muita certeza, tudo aquilo que você teve no passado que te trouxe tanta coisa, vamos dizer assim, tantos momentos que não foram bons, na verdade foram frutos plantados para que você tivesse força de colhê-los hoje. Entende? Se você não tivesse essa energia, essa força para conseguir correr atrás de todo o sonho que você tem, é porque você não teve o passado que você teve. Então, por mais que ele não tenha sido dos melhores, por mais que você tenha passado o que você passou, a gratidão por ele ter sido seu é necessária. É necessário você ser grata pelo passado que você teve, mesmo não sendo o passado que você desejasse ter. Mas ele te fez quem você é hoje. Quem sabe você seria totalmente diferente se teu passado fosse como você o desejasse. Tá bom? Era isso aí que eu tinha para te falar. E muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado pela dedicação também. Olha, muito obrigado também. E você pontuou muito bem, né? Assim, a gente passa por certas coisas na vida, às vezes eu fico assim me questionando como que eu aguentei, como que eu suportei, né? Tudo isso que eu vivi. Mas eu sou muito grata aos meus guias, porque eles nunca me abandonaram. Passei por muitas e muitas dificuldades mesmo, de chegar ao ponto de às vezes não ter nem o que comer, mas eu sempre tive a minha fé. E eu falo para todo mundo, o que nos mantém de pé é a nossa fé, é acreditar em Deus, é confiar nos nossos guias, é pedir para que Ele nos oriente, para a gente seguir o nosso caminho e sempre ter fé, tirar força de onde não tem e confiar que dias melhores virão. É isso aí. É isso aí, minha querida. É isso aí. Falou pouco, mas falou tudo. Beleza?
Muito obrigado mais uma vez. E é isso, tá? Se precisar de mim, tem meu contato, sabe como me encontrar. Nem sempre consigo responder na hora que as pessoas desejam, né? Eu falho aí uns 3 dias para demorar para responder, mas pelo menos eu respondo, né? Já é uma grande coisa. Valeu? Um abraço, Jaque. Até uma próxima. É isso aí, galera. Temos que ser gratos pelo passado que nós tivemos, tá? Temos que ser gratos pelo passado que nós tivemos. Independente do que a gente viveu, nós viemos para ser o que somos hoje. Então a gente tem que colher aquilo que é de positivo daquilo que a gente teve no passado, que a gente vivenciou. Tá certo? É isso aí. Obrigado, Jaque, pelas palavras, tá? Obrigado mesmo. E aí? Quem mais quer conversar comigo? Hein, Rosane? Gostei da brincadeira, hein? Quem sabe a Rosane queira conversar. Gente, fala aí. Se eu chamar, eu choro. Ah, Mônica, Mônica. Mônica e seu coração. É diferente, né, Rosane? É diferente, eu acho que eu só fico com receio das pessoas se exporem demais, sabe? Essa é a questão. Eu acho que tem esse lado aí, né? Mas fica a critério, né? Cada um é cada um. Eu acho que tudo é uma questão da gente entender a evolução e praticá-la aí, conforme dá. Mas eu não arranco pedaço de ninguém também, né? Bom, pessoal, o canal fica aberto, tá? Quem quiser mandar o seu convite aí para participar, fica à vontade, tá bom? Nós tivemos a Karina lá que teve toda aquela dificuldade, né? Que ela vivenciou. Eu acho que ela deve estar bem. O que temos hoje? Hoje temos poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Não, isso aqui não é guia de Preto Velho, não, querida. Isso aqui é guia do Bento. Deixa eu tirar aqui, ó. Isso aqui é um rosário feito de açaí e as firmas de Palo Santo. Entendeu? Isso aqui é a guia que o vaqueiro usa na gira de amanhã. E como faltam menos de 24 horas, eu já começo a levar uma prosa com ele. Não dá pra ver tudo, né? Ó, ela é comprida, ela é bem comprida. Não, não. É semente de açaí.
O pessoal tá quietinho, né? Quietinho, quietinho, quietinho. Quem que vai botar uma pauta aí pra gente conversar? Que a minha pauta de hoje, que era a demissão da alma no terreiro, eu já conversei. Já dei meu recado, já passei minha orientação. Pedrinha miudinha, pedrinha da Aruanda aí. Zane, você desenterra uns pontos aí da época do Zé. Fala, Jaque, qual a tua dúvida? Olha, não sei, Jaque, não. Não sei, querida. Eu acho que pode ser por aquilo que você está vivenciando, entendeu? Não, não tem a ver com santo, não. Tá? Pode, olha, interferência de Obaloaê, quem sabe, mas, gente, não dá, entende? Porque a gente vai colocar tudo na conta do santo. Eu sou mais a favor da ideia que você está passando por momentos, entendeu? É uma somatória de momentos, uma somatória de situações. E você está passando por esses momentos. Você sabe quais são, eu sei quais são, né? Então, essa somatória faz a cabeça da gente dar uma pirada, né? Faz a cabeça da gente ficar um pouco mais ansiosa, mais emocional, entendeu? Então, o ideal é aquilo que eu falei para você. Reduz um banho de pipoca. Eita, ei, boi! Ai, ai, ai. Né? Entendeu, Jaque? É uma somatória da tua vivência aí. É isso daí. Muita gente falando sobre vestir branco e por que vestir branco e também por que vestir de preto na esquerda. Bom, Jéssica, olha só, o branco, ele é a roupa do médium, tá? Isso, isso é o que é desde o princípio dos primórdios da religião espiritualista, independente de quem for, o branco é a cor da pureza, é a expansão, tá? É a expansão. O preto representa a absorção. O preto absorve. Por que a gente usa o preto, a cor preta, para a esquerda? Porque o que a esquerda faz é isso, ela absorve de você tudo que você tem de ruim, né? Tudo que você tem de ruim. O vermelho significa a intensidade, a força, a, a visceralidade da entidade, entendeu? O vermelho é isso, é essa visceralidade. Quando a gente fala de esquerda, de vermelho e preto, a gente tem a energia, a visceralidade, essa questão carnal, e o preto você tem essa questão da intensidade da absorção. Algo que com o branco você não consegue, né? Algo que com o branco você não consegue.
acaba mais ou menos que sendo padronizado isso, entendeu? Mais ou menos sendo padronizado. Agora, eu falo assim que o branco é a somatória de todas as cores, menos o preto. Então, você tem a ambiguidade, né? Os dois são ambíguos entre o branco e o preto. Dá para usar branco na esquerda? Dá. Dá para usar preto na direita? Não. Entendeu? Então, vai depender da liturgia de cada casa, né? Agora, uma coisa, Jéssica, é certeza, e isso daí não tem quem me tire da cabeça, é que o exagero não faz parte da roupagem do médium. Eu vi um vídeo hoje sobre, com as mesmas palavras. Ah, é? É, vídeo de quem que você viu falando isso? É, o exagero, Jéssica, não faz parte da religião, nem da roupagem do médium, tá? E o exagero está em tudo, não só na roupa, em tudo. O exagero não é da religião, tá? Não é. É, eu acho muito interessante aquelas batas, não sei se no terreiro de vocês é assim, mas a bata feita de lese, né? Aquele tecido que é barato pra casa, né? Sai o preço de um rim, 1 metro daquele lese. Não dura nada. É um algodãozinho fuleira, um bordado feito à máquina, que não dura nada. Mas o que eu acho interessante é que quando o médium que é novo vê um médium usando uma bata de lese, a primeira coisa que ele faz é ir para uma loja de tecido e quer comprar uma lese mais bonita e mais brilhosa e mais lustrosa e mais que o outro. É aí, cara, você olha aquela corrente, parece uma escola de samba. Ai, Jesus. É demais pra minha cabeça. A bata que eu uso, ela tem 14 anos. Eu uso a mesma bata há 14 anos. Eu uso a mesma bata há 14 anos. Ela chega a estar puída já. É, é bem por aí, Rosane. Tá? Bem por aí. Deixa eu abrir a porta que tem um rapazinho que quer entrar aqui. Pera aí um pouquinho. Segurem aí, tá? Vem, preto. Vem cá. Quem apareceu para conversar? O Pepeto. Né, Pepeto? Olha lá pra galera. Mostra seus olhos verdes. Mostra lá. O Pepeto. Chega essa hora ele quer dormir. Aí ele vem, começa a miar, se joga no meu colo e fica aqui. Não é, preto? Um ronronzinho pra vocês.
E não adianta, viu? Ele fica ali na porta, miando, miando, miando até abrir. Aí sobe na cama, deita em cima da minha barriga e começa a amassar pão e vai dormir depois. 50, nem vi. 53 já, né? Vamos entregar um pouquinho do teu ronron pra eles, Preto? Vamos ver se eles vão escutar. Dá pra ouvir? O ronron do gato é uma frequência que casa com a frequência do coração do ser humano, sabia? Por isso que ele é tão reconfortante. Quando a gente tem gato, a gente escuta o gato ronronar. Por isso que ele é tão reconfortante. Muito bem. O que mais nós vamos conversar hoje? Ninguém mais quer mandar uma chamada de áudio aí, de vídeo? Valeu, Lore. Vai pra cama. Hein, pessoas? Para de me morder, rapaz. Bom, galera, 15 para as 10, né? Vamos descansar? O que fala no vídeo, fala o que você quiser, ué. Como é que são os preparativos para amanhã? Tá tudo em ordem já. A batida dele tá pronta, a bebida tá pronta. O chapéu de couro dele já passei o azeite de dendê. A guia dele já passei a cachaça. Então tá tudo. Aí amanhã é dia de tomar banho de casca de alho e casca de cebola. Banho de descarrego, tá? Quem quiser fazer também, fica à vontade. Tá? Ferve ali 2 litros d'água, coloca um pouquinho de casca de cebola, um pouquinho de casca de alho, tampa, desliga o fogo, espera mornar e joga do pescoço para baixo. Tá? Casca de alho e casca de cebola. Esse é o banho de descarrego do catimbó. Colocar uma pauta, Rosane. O preto está aqui. Esse banho é forte. Esse é bom. Preto, cara. Ele fica mordendo meu cotovelo, esse cidadãozinho aqui, ó. Olha o zoião. Olha lá. Sem vergonha, né? Ele é, cara. 5 quilos de gato. Vai ter giro do que amanhã, Lori?
Magira de Exu. Eita. O descarrego é bom, hein? Esse banho de casca de cebola e alho aí para uma gira de Exu é uma boa pedida também. É mesmo, Rosane? Nossa, aqui em casa o que eles mais fazem é isso. Até meus passarinhos fazem. Eu chego perto do viveiro e fico, Frederico, Frederico, vem ele, Frederico, pulando. Encosta a cabeça na grade só para ganhar um cafuné. Aí o ciumento do Banguela fica aí, se roçando, se esfregando tudo. Muito bem, pessoas. Eu acho que a gente fica por hoje por aqui, né? Já tivemos uma pauta boa sobre a demissão da alma no terreiro. Já tivemos alguns recados, algumas pessoas aí que se entenderam. Ainda aparece do nada. Os gatos são assim. Né? Então não esqueçam, tá? Das novidades lá no Biosite. O cupom promo para a compra dos seus e-books ainda está valendo, 50%. A consulta por R$100 agora, antes estava 200, até o final do mês fica por 100. E o curso do baralho, né? Quem quer participar do curso de baralho cigano, faz lá a sua matrícula também lá no Biosite, tá? Beleza? Então, uma boa noite a todos. Obrigado aí por todo mundo que participou. Obrigado por quem mandou seus presentes, quem me ajudou nas metas. Obrigado por quem se emocionou. Obrigado por quem chorou. Obrigado por quem entendeu. Obrigado por quem não entendeu. Beleza? E um banho para acalmar é um banho de manjericão. Tá? Um banho para acalmar, um banho de manjericão, um banho de camomila. Tá bom? Tudo isso daí ajuda a acalmar a mente. Fechou? Grande abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus, que Oxalá abençoe a todos. Que vocês tenham um finalzinho da semana abençoado, com muita saúde, muita paz, muito carinho. Tá bom? Tchau, pessoal. Amanhã eu não sei se eu entro, tá? Que amanhã o bicho vai pegar. Até mais. Tchau, tchau, pessoas. Axé.